Sejam de novo muito bem-vindos ao nosso Mais Mulher, nesta nossa segunda parte. Prepare-se então para uma viagem maravilhosa. Mas por agora seguimos para a rubrica que o elucida no melhor caminho, sobretudo nas melhores opções para encontrar e criar o emprego dos seus sonhos, com Jacqueline Silva. Já pensou em tornar-se empreendedor depois do desemprego? Nossa próxima convidada tem as melhores opções para si. Olá, Jacqueline. Olá. Bem-vinda. Boa tarde. Obrigada. Temos uma conversa aqui marcada, interessantíssima, sobretudo nesta disponibilidade que as pessoas devem criar em si quando se encontram desempregadas. Trazes aqui uma solução que nos pode parecer natural e lógica, mas que também precisa de muitas coisas a acontecer na vida de uma pessoa, não é? Porque isto do empreendedorismo, espírito empreendedor, trabalhar para si mesmo, enfim, é tudo também uma questão de mudar consciências. As pessoas estão preparadas para isso? É um grande desafio. Tenho falado com algumas pessoas ultimamente acerca da questão de criarem os seus próprios negócios. E todas as pessoas me dizem que, gostava de ter alguma coisa minha. Esta é sempre a resposta. Mas depois não conseguem dar esse passo. O desemprego acontece e depois aí a pessoa não tem outra opção. Quando eu digo não tem outra opção é no sentido em que é difícil, obviamente, encontrar o tal trabalho que a pessoa tanto quer. Portanto, se não consegue esse caminho, o empreendedorismo é efetivamente uma via interessante após uma situação de desemprego. Até porque nessa altura de ficarmos desempregados, depois de toda a frustração que vem ao de cima, enfim, da angústia, de toda a incerteza que está associada, a pessoa deve de facto, e como já nos tens vindo a dizer na tua rubrica, aqui connosco, a pessoa deve analisar sobretudo as suas características, olhar para dentro de si, perceber que perfil é que tem para criar essas condições. Portanto, começamos também por aí, de certa maneira, não é? Sim, e isso foi um pouco a base que nós temos vindo a falar, que é uma autoanálise muito grande para que depois a pessoa possa perceber quem verdadeiramente é e às vezes não corresponde àquela autoimagem que a pessoa tinha. E a questão do empreendedorismo também agora é muito... Então o que é que faz? Sou empreendedor, é sexy, não é? Agora é muito sexy ser empreendedor. Cai bem. Exatamente, só que ninguém sabe o back-office. E geralmente é muito mais complexo do que aquilo que as pessoas pensam. Portanto, eu acho que aqui é preciso muito nós pensarmos o que é que eu preciso ter para ser um empreendedor. Que características são estas? Exatamente. Não é? É bom também olharmos de uma forma realista para isso mesmo, até porque há pessoas que não há problema nenhum, mas de facto podem não ter aquilo que é preciso para estarem a comandar, enfim, e a liderar uma ideia, um plano de negócios, não é? Portanto, características são estas? As características, existem duas correntes em termos académicos que algumas pessoas dizem que as características, por exemplo, de um líder são inatas. Ou se nasce líder ou não. Isso significa o quê? Para quem nasce sem essas características nunca mais pode fazer nada. Portanto, acaba por ser um pouco... limitativo, exatamente. Não é? E é bem assim? Não é bem, na minha opinião, não é bem opinião, assim. Sim. E existem algumas linhas e algumas correntes académicas que dizem precisamente que existem determinadas características para ser um empreendedor e essas características podem-se trabalhar. Por exemplo, uma pessoa que é mais introvertida versus mais extrovertida. Pode-se trabalhar esse tipo de características. Uma pessoa, será que é líder? Será que não é? Existem imensos cursos de liderança em que a pessoa também pode aprender características. O que é que acontece? Sempre parece um clichê, mas a paixão, o empenho, a dinâmica, essas são sempre características transversais e a questão da paixão por aquilo que se faz é fundamental. Claro. Porque os desafios vão ser muitos, portanto, e vão ser constantes ao longo do dia, várias vezes por dia. Portanto, se calhar também o início passa, de facto, por essa definição de negócio ou definição de projeto ou definição de empresa, daquilo que efetivamente apaixona alguém, não é? E parte muito do princípio, qual é o meu talento? Eu acho que isto é uma pergunta muito difícil, que é, em que é que eu sou verdadeiramente bom? Muitas vezes nós não sabemos, porque nunca nos ensinaram isso, ou nós nunca exploramos isso. Nunca foram as pessoas formatadas para esse tipo de pensamento, exatamente, não é? Porque sempre trabalharam por alguém.
e sobretudo aquelas pessoas que mantiveram isso durante muitos anos, provavelmente se torna muito difícil retirar depois essa desresponsabilização, não é? E que existe quando trabalhamos para outra exatamente. pessoa. E dizer o que é que eu realmente sou bom, o que é que me apaixona e o que é que eu conseguiria fazer durante 24 horas por dia, se assim tivesse que ser, com sucesso e feliz. Isso, exatamente, sempre com um sorriso, exatamente. apesar das longas horas, não é? Sim, e horários extra, sim. porque de facto isto de ser empreendedor e de todas as dinâmicas que nós vemos em líderes natos ou não natos, ou que se constroem em oportunidades que surgem, ou no desemprego, tal como aconteceu na tua vida, que ficaste desempregada e de repente depois deste uma volta. É aí que de facto nesses momentos as oportunidades também podem surgir para transformarmos as nossas vidas. Portanto, dinamismo, a pessoa ter formação também ou coaching no sentido de liderança, descobrir em si essas capacidades, mas depois a paixão, descobrir o seu talento. Mas depois de terem isto e ganharem coragem, o que fazer a seguir? Isso é sempre uma boa questão, porque hoje em dia o que é que nós podemos fazer no contexto atual, que passa muito por aí, e a pergunta de o que é que eu estou disposta a abdicar para conseguir levar a minha empresa ou aquilo que eu vou criar a bom porto. E a questão é que os sacrifícios, a pessoa tem que partir desse princípio, que é, vai ter que passar por muitos sacrifícios e muitas provações. Isto soa um pouco bem dramático, mas muitas pessoas agora vêm falar comigo e perguntam: eu queria abrir uma empresa para trabalhar assim 4 horinhas por dia. E eu começo a rir, a pensar... É melhor pensar noutra coisa, exatamente, não é? Porque assim, 4 horinhas por dia com uma empresa, eu diria que não é bem nem vai dar sequer para pagar despesas, não é? Exatamente. As pessoas não têm essa consciência. Não têm. E é muito importante ter esta consciência de que eu vou abdicar de algumas coisas, noites, fins de semana com os amigos, jantares, e se calhar não é 1 ano, nem 2 e 3, se tudo correr bem, porque diz-se que o vale da morte das empresas são 3 anos. Portanto, durante 3 anos a pessoa tem que, entre aspas, penar. Isto obviamente... Não estar mais limitado, mas pelo menos está a cumprir o seu sonho, o seu objetivo, a trabalhar para o seu futuro. Exatamente. Muito bem, mas quando passa por aí, passa também nessa ideia a construção do plano de negócios. Para quem não tem, enfim, no seu currículo de formação, questões de gestão, de business, de financiamentos, a quem recorrer, o que fazer, como tornar isto possível e viável? A ideia de negócio, muitas vezes nós dizemos, não vou contar a minha ideia porque alguém vai roubar. As ideias de negócio, na minha opinião, o roubar, entre aspas, é muito relativo. Claro. Se eu tenho uma ideia, aquilo que vai fazer com que ela vingue é se eu conseguir implementar. Obviamente, portanto, sai da pessoa, não é? Exatamente. E a forma como eu faço aquela ideia florescer é diferente de outra pessoa qualquer. Portanto, aquilo que acontece é eu tenho a minha ideia e depois eu tenho que colocá-la no papel. Porque ter a minha ideia na cabeça não vai servir para nada. Claro. Pronto. Eu tenho uma ideia muito boa. Então, e custos? Quanto é que custa? O que é que tens que fazer? O que é que precisas? Não sei, mas a ideia é muito boa. Não dá, não é? Portanto, aquilo tem que estar no papel. Existem imensos modelos, por exemplo, as pessoas se forem a iapmei.pt encontram modelos de planos de negócio. Exatamente, de financiamento, sobretudo, ou de o plano financeiro, se assim se pode chamar, em que eu tenho várias rúbricas que preencho quanto é que me vai custar criar aquele negócio. Ou seja, qual é o meu investimento inicial, que recursos humanos é que eu preciso, como é que eu vou fazer o meu marketing e onde é que eu vou buscar capital se não o tiver. Portanto, e através do iapmei é possível ter um plano financeiro muito completo, em que já tenho tudo parametrizado e só tenho que inserir os dados daquilo que eu sei, obviamente com a minha pesquisa prévia. Obviamente. E antes de chegarmos aí, Jacqueline, será possível também podermos pesquisar, fazermos uma análise, um approach das ideias de negócio que efetivamente podem resultar ou não? Porque neste momento também intitulada Crise, existem também situações que estão de facto a surgir e que nós vamos vendo nos mídia, de pequenas ideias, pequenas grandes ideias, de pessoas que exportam, de comida vegetariana, enfim, do que seja. Existe também isso? Há uma forma muito rápida hoje em dia de testar negócios com um investimento muito baixo. Existem vários programas, eu aqui já referi a alguns, por exemplo, associações como a BTI, que têm muitos programas de incubações e incubam as empresas durante, por exemplo, 3 meses. Para ver de facto se funciona ou não. Exatamente, por exemplo, vai abrir outra incubadora, agora já nesta semana, que vai ser na zona de Entre Campos, que é patrocinada pelo Audax e pela Câmara Municipal de Lisboa, e essa incubadora vai ter cerca de 70 empresas, salvo erro. Portanto, as pessoas podem se inscrever no site exatamente. E o que vai acontecer é que as empresas ficam aí durante determinado tempo para testar ideias. Claro. O que é que existe muito? Por exemplo, o Facebook, enquanto ferramenta, e nós já cá falámos, eu posso criar um negócio a partir de casa.
a pessoa tem que ter atenção à legislação, obviamente. Cria um negócio a partir de casa. Há alguns, por exemplo, sushi em casa. Eu estou em casa e quero sushi e alguém vem trazer sushi em minha casa com as peças que eu pré-defini. E são negócios que estão feitos através da internet. Se eu tiver uma adesão suficiente, então eu se calhar posso passar para offline. Tu dirias então que o Facebook e as redes sociais, não só o Facebook, servem também como laboratórios para ver as reações das pessoas rapidamente, não é? Sim, e agora também depende um pouco dos negócios. Se eu quiser criar uma aplicação e colocar no iTunes, eu aí posso fazer tudo online diretamente, utilizando todas as plataformas. Se é algo mais físico, ou seja, se é um produto que eu vou consumir, eu tenho que fazer com que aquele produto chegue às pessoas. Chegue às pessoas e que depois as pessoas queiram também ir ao teu espaço, não é? Exatamente. Depois entra o marketing, etc. Há um exemplo, deixa-me só referir, muito giro, que é os bolos da Mary. Ela era uma jovem, era e é uma jovem que estudava na Universidade Católica e fazia uns bolos muito bons. E todos os amigos começaram a pedir os bolos. Porque os amigos dos amigos. Que eram tão saborosos, começaram a espalhar. Exatamente, e ela neste momento abriu uma loja no LX Factory para vender os bolos. Portanto, uma coisa que começou através de amigos e amigos de amigos passa para o offline e é neste momento um negócio sustentável. Lá está, até pode ser mesmo a partir de ideias que as pessoas tenham, de gostos, de paixões que tenham. Exatamente. E nós vemos também muito a acontecer não só em blogs, mas também online, que já tivemos cá no nosso programa, nomeadamente, por exemplo, pessoas que gostam muito de costura e que depois de repente saltam para um negócio concreto ou até mesmo de peças de artesanato, o que seja. Exatamente. Enfim, as pessoas têm que encontrar a sua paixão. Já falamos do plano de negócios, já falamos da parte da formação para acompanhar as ideias das pessoas concretas, de que tem que existir sacrifício, de que nada se consegue sem isso, obviamente. A partir daí, como executar, não é? Portanto, vamos para a frente com coragem, mas quem está desempregado neste momento pode ter também muitos receios. Tu acreditas que essas pessoas deverão ter algum dinheiro já de parte para isso? Ou, enfim, como é que poderão depois gerir este momento? Existe, neste momento, através do IFP, existem alguns fundos disponíveis para a criação do próprio negócio. Quem está desempregado ainda a receber fundo de desemprego pode receber, portanto, o valor que ainda teria ou que iria receber de forma faseada todo de uma vez para criar o seu próprio negócio. Muito bem. E eu ia isso aí é uma como é que depois vantagem. essas duas situações, com fundo de desemprego, como é que depois também funciona com alguém que quer, enfim, que precisa desse dinheiro, mas depois como é que vive, como é que se faz essa gestão? Isso é um desafio grande e daí o plano de negócios. Porquê? Porque eu se fizer uma projeção no meu plano de negócios, eu sou um empreendedor, mas eu não posso partir do princípio, enquanto empreendedor, que crio o meu próprio negócio e não recebo dinheiro desse negócio, porque não faz sentido, porque quer dizer, por mais vontade que eu tenha, as pessoas precisam de comer e de se sustentar. Portanto, no meu plano de negócios, eu devo incluir o meu salário. Obviamente que o meu salário agora pode ser mais baixo, não tem que ser aquele que é o meu objetivo final, mas eu recebo esse dinheiro, por exemplo, no caso das pessoas que estão no subsídio de desemprego, eu recebo esse dinheiro. Depois de receber esse dinheiro, no plano de negócios contemplo também um valor mensal para o meu ordenado. Isso significa que eu vou receber o valor todo de uma vez para investimento, mas vou continuar também a receber de forma faseada, porque supostamente o negócio vai gerar income. Portanto, esse é sempre o objetivo. Para quem não está no subsídio de desemprego, portanto, quem não pode, através desta forma, ir buscar financiamento, existem outras formas. Depois fala-se nos business angels, será que funcionam, que não funcionam? Bom, isso dava tema para mais... Obviamente, se calhar fica para a próxima, para a nossa próxima rubrica, sim. porque este ponto da nossa conversa é muito interessante no que diz respeito, de facto, à construção do novo futuro, de uma alternativa. E eu quero acreditar que os portugueses e a grande maioria de portugueses que infelizmente estão desempregados são também, enfim, são onde nós temos também muito talento e é a massa produtiva mais importante do país e, portanto, isto pode, de facto, depois também vir a gerar aqui uma nova geração pós-desemprego com muito empreendedorismo no nosso país. Jacqueline, é sempre um prazer. Obrigada. Grande beijinho, Igualmente, bom resto de semana. Obrigada. Estas são as melhores dicas para mudar a sua atitude. Com estas recomendações poderá então encontrar o negócio certo para naturalmente poder vencer. Mas também gostaria de vencer na pastelaria, então não perca o espaço que segue com Clara Pedro. É tempo agora de encararmos esta pastelaria de uma nova maneira. Gostava de aprender a criar os moldes perfeitos para os seus mimos. Vamos descobrir como fazer com a Cake Design. Olá, Clara, bem-vinda. Boa tarde, Ana Cristina. Boa tarde. Vamos para as doçuras?
Vamos para as tessuras, mas ensinando a fazer moldes para fazer as tessuras. Pois lá está, até porque nós não podemos estar sempre assim a falar de cake design, de pastelaria, destas inovações, mas depois não ensinarmos as pessoas a parte técnica, que é fulcral, não é? É, e nós precisamos de tanto material e às vezes queremos encontrar um molde especial que não encontramos na realidade, então podemos fazer esse molde. Lá está, podemos criar o nosso molde único. Especial. Então vamos a isto, o que é que temos aqui? Então temos a pasta flash, nós temos duas marcas de pasta, temos esta que é azul e branca, são sempre dois componentes que nós temos que juntar. Sim. E temos a pasta flash, que é com que eu vou trabalhar hoje, porque ela seca em menos tempo. Esta precisa de 1 hora e tal para secar. Muito esta bem. Em 10 minutos fica seca. Fica seca. Portanto, vamos começar com essa, mas de qualquer forma, quais as diferenças para aquilo que queremos criar? Portanto, se uma seca demora mais tempo, quer dizer, se eu tiver pouco tempo, em 10 minutos, com esta eu consigo reproduzir um molde. Com esta eu tenho que demorar 1 hora, 2 horas, depende também do calor que estiver na altura. Muito bem. Hoje está muito calor e aqui com as câmeras demoraria muito tempo. E tivemos também ali uma alternativa muito quente, não é? Tivemos aí uma fase muito quente também aí. Exatamente. Seria difícil fazer os moldes. Este é um exemplo do molde? É um molde de uma folha. Como não Maravilhoso. podia deixar, eu tinha que trazer flores, porque é o que eu gosto mais de fazer. Sim, e não existem no mercado muitas das flores que mais gosta, por isso prefere fazer. Existem alguns, existem moldes já feitos, que nós temos uma grande coleção deles no Isto Faz, são moldes de silicone que reproduzem na totalidade as folhas e as pétalas que queremos fazer, mas muitas vezes eu não encontro o que quero. Portanto, reproduzo as folhas e as pétalas que quero. Até pode criar uma flor nova. Exatamente, porque uma flor não? de fantasia. Clara. E dar-lhe assim, claro, e dar-lhe um nome como Clara, não é? Exatamente. Claras. Avancemos, é difícil o processo. Então, as duas pastas, eu tenho que tirar igual quantidade dos dois componentes. Nós conseguimos fazê-lo fazendo 2 bolinhas. Sim. Aproveito também para ir mostrando para as pessoas terem também uma noção de facto que isto é um uso alimentar e, portanto, nós a maneira podemos como utilizar é a pasta de feita. açúcar. Exatamente, não é tóxico, é um material não tóxico, portanto podemos utilizar e reproduzir folhas em pasta de açúcar com estes moldes. Muito bem. Parece um processo muito simples. Vamos Muito a simples, isto. eu tenho os dois componentes, vou amassá-los até estar a cor uniforme, isto só pode ser mesmo amassado no momento que queremos fazer, porque se eu for ali vier, se tocarem à porta, quando chegar eu já não consigo fazer o molde. Já não dá, portanto tem que ser seguido. Ele seca em 10 minutos. Muito bem. Tem que ser seguido. Exato. E com essa perícia toda também, não há porta, que há trabalho, pois claro. Temos aqui outros moldes também, vou mostrando exemplos, não é? Exato. Desta moedinha. Este é desta marca, esta que eu estou a trabalhar. Este é o que seca mais rápido, como este é o que seca, já pode retirar a moeda se já quiser. posso? Eu fiz ainda há pouco. Muito bem. Já estive ali também a trabalhar. Agora vou reproduzir moedas. Muito depois. Dava muito jeito, de facto, que elas pudessem ser reproduzidas assim. Exato. Próximo passo, o que é que também temos que ter lá em casa para acompanhar tudo isto? Portanto, naturalmente, ter esta parte de plataforma Ter uma para fazermos, o base é normal. ter uma agulha que às vezes ajuda a tirar o molde, ter gordura, porque eu tenho que engordurar o molde quando quero pôr aqui a pasta de açúcar, porque senão ele não sai, só para facilitar a tiragem do molde. E eu podia fazer isto, fazê-la ligeiramente mais grossa, e eu queria reproduzir a moeda. Punha a moeda, aquele lado já está feito, eu vou fazer este lado. Junto, e ela espera 10 minutos e fica completamente seca. Esta foi feita ainda há pouco. E agora já está? Há 10 minutos. Muito bem. Portanto, eu posso encher de pasta e reproduzir as moedas. Em bolachinhas saborosas. Para enfeitar os bolos. Sim. Moedinhas, medalhas e folhas. E folhas. Ou folhas. Chaves. Temos aqui também. Esta chave já está pintada. Esta foi feita ainda há pouco. Portanto, pelo que me está a dizer, Clara, e desta forma assim tão simples, agora teríamos que esperar, obviamente, e já estaria pronto. Exatamente, isto é muito fácil assim de fazer e as pessoas podem, sobretudo, cultivar a sua própria inspiração. Fazer bolos não é? diferentes, de coisas que não se faziam. Claro, lá está. E na Isto Faz também querem sempre personalizar. Vão existir agora durante o verão, aproveito também só para perguntar isso, se vão agora existir durante o verão, durante o verão vamos ter ideias. formações com campanhas ótimas com 20% de desconto. Boa. As pessoas queixam-se da crise, mas podemos dar a volta à crise ajudando as pessoas. E de uma forma muito saborosa podemos pelo menos sonhar com a mudança com as moedinhas. Os desempregados vão ter sempre 10% de desconto nos nossos workshops e agora temos uma campanha de vários workshops com 20% de desconto de modelagem avançada e para poderem desfrutar. Sim. E aprender. E assim as pessoas aproveitam as férias.
Claro que sim, de uma forma bem saborosa. Exatamente. Clara, foi um prazer recebê-la. Um grande foi todo beijinho. nosso. Adorei Obrigada. as flores e as moedas Obrigada. e as chaves e tudo. Um grande beijinho. Obrigada, Ana Rita. Aproveita estas dicas para criar os moldes ideais e desfruta ainda também das propostas que seguem com Madalena Nunes Diogo. Os dias vão parecer tão pequeninos para tantas atividades. O Dia dos Avós está a chegar e eles merecem o nosso carinho. Tome nota das sugestões que se seguem. Madalena, bem-vinda. Olá, Ana. Os nossos avós merecem tudo, pois claro. Olha, claro, com certeza que merecem, Sempre, não é? que estejam sempre connosco e que tenhamos sempre motivos para muitas celebrações, não é? Sem dúvida alguma que é um elemento familiar essencial, por tudo, pelo conhecimento que nos trazem, pelo afeto, pela toda a maturidade, no fundo, Claro. que a idade, só a idade é que nos traz, por mais livros e cursos que façamos, Obviamente. há Só coisas mesmo que com o tempo, só não é? o tempo é que nos traz, de facto, Claro. aquela calma que os avós transmitem aos netos e, portanto, é essencial esta relação. E este tempo de férias, sabes, Ana Rita, é sem dúvida um tempo em que nós podemos explorar essas relações Claro. de uma forma, juntando o útil ao agradável, ou seja, é uma altura em que os avós estão também disponíveis, obviamente, e que os pais precisam da disponibilidade destes avós, porque não conseguem ter tantas férias como as crianças, e então o tempo com os avós é privilegiado nessa altura do Claro, verão. é precioso. E este Dia dos Avós vai ser do dia 26. 26, não é? 26 de julho, portanto, na sexta-feira temos comemora-se o Dia dos Avós e com esta sugestão do Dia dos Avós que nós trazemos uma série de propostas para comemorar este dia de uma forma em família, mas enaltecendo de facto esta relação Claro. com os avós e levar os avós a passear e fazer atividades com eles. Claro, até porque os avós não é só para estar em casa a contar histórias. Portanto, nós queremos tirá-los de Não, de casa, todo. de forma alguma. Eles têm que sair de casa, eles têm que vir connosco e com os mais pequenos têm que também viver momentos únicos e bem saborosos, pelo que eu estou a ver. Pois, eu já trouxe aqui vários elementos. Vamos começar com Pavilhão do o Conhecimento, pavilhão não é? do conhecimento. Aqui junto, é um 2 em 1. No pavilhão do conhecimento vamos aqui apresentar um 2 em 1. Porquê? Porque dia 26, que é sexta-feira, é o Dia dos Avós e vai haver uma comemoração específica o dia inteiro em honra dos avós. Só que na quinta-feira o Pavilhão do Conhecimento faz 14 anos e Boa. celebra o seu 14º aniversário. E por isso vai promover uma festa, durante também, a partir das 17 horas, no espaço exterior do pavilhão, é entrada gratuita, em que começa com um concerto da Orquestra Geração, que é uma orquestra muito importante, porque é a música dada a bairros mais carenciados e que de alguma forma essas crianças não teriam acesso à música. Claro. E, portanto, E desta formaram uma maneira, orquestra. claro. Esta orquestra é muito interessante. Portanto, começam por dar um concerto. A seguir há uma mini... Portanto, isto no dia 25. Sim, na quinta-feira. Na quinta-feira. A seguir há uma mini palestra muito interessante também, que é o mais novo paleontólogo que se conhece, que é um rapaz de 9 anos, que é o Afonso Vaz Pinto, Sim. que vive em Angola e que desde cedo que tem o fascínio da paleontologia. Então sabe-se tudo e mais alguma coisa sobre esta ciência. E vai partilhar. E vai partilhar com, Para quem é, com os de pequeninos. facto, estas conversas, estas atividades, para todos, pequeninos e avós. Para todos, pequeninos e E toda a avós. família? não Para é? toda a A família, 25. isso mesmo, a 25. Muito bem. Depois, a 26, então, há atividades específicas, ou seja, no fundo vamos levar, esta sugestão é levar os avós à ciência. No dia 26 há atividades específicas e são estas o que trouxemos, atividades de culinária, onde os avós descobrem e são chefes com os seus netos no Vamos pavilhão. pintar a fruta e não só. Vamos pintar a fruta e não só, fazer bolinhos com ingredientes secretos que vamos descobrindo ao longo... Uma tarde científica, não é? Olha, é uma tarde científica. Olha, uma é tarde isso mesmo. científica a fazer recuar também o tempo, ou neste caso, pelo contrário, se calhar levar os avós para o tempo, para o futuro, não é? Trazer os Sem avós também para dúvida, outro tempo. porque vamos ter no fundo, a ciência nos avós, não é? Eu acho que é muito interessante. Eu trouxe aqui alguns módulos muito interessantes, como, por exemplo, estes módulos eletrónicos que se conjugam como Lego e que depois vão tendo, Boa. consoante as conjugações, Oi? vão dando Vários sistemas, não é? vários sistemas, isso mesmo. Esta bem. máquina dos rabiscos também é muito engraçada, que se movimenta através de um motor que está aqui posto em cima. Isto é tudo feito com materiais reciclados, não é? Ou recicláveis, neste caso. E, portanto, as crianças exploram. Estes circuitos também em papel, portanto, isto é tudo depois explorado com os avós, estes circuitos em papel, em que funcionam só por meio de uma tinta. Sim. Provavelmente lá em casa não vão ver, mas a luz acendeu. Faz um circuito também, Faz não um é? circuito também, isso mesmo. E, portanto, são as próprias crianças com os avós
através dos monitores e de algumas instruções que vão construindo estes circuitos. Exatamente, e esses circuitos depois acabam por ser naturalmente vividos de uma forma intensa, até porque os mais pequenos passam a ser quase os professores das avós. Olha, é isso, não é? Tiraste-me as palavras da boca, também é isso para mesmo. trocar os papéis aqui, já que eles têm tanta sabedoria, os mais pequenos também vão agora sem dúvida que os mais pequenos coisas. Esta área dominam intuitivamente, não é? Verdade, Para eles verdade. é intuitivo. E então é muito interessante ver esta envolvência, não é? esta envolvência Muito com os bem. mais velhos. 25 então, aniversário do Pavilhão de Conhecimento com todas essas atividades, e a 26 o Dia dos Avós começa a sua celebração. Por outro lado temos a descoberta das aves do Tejo. Ora, que aves são estas? O que é que vamos descobrir? Olha, Ana Rita, esta proposta, de facto, este local é giríssimo, é não perder toda a gente. Isto eu agora trouxe aqui no conceito de avós, mas sem dúvida alguma que merece uma ida em família a este centro, a este espaço. É o Evoa, é um espaço de visitação e observação de aves e que fica em Vila Franca de Xira. Este espaço, para além da sua envolvente, são 70 hectares, junto ali às Lesírias, para além da sua envolvente ser fantástica, o seu centro Nesta expositivo... zona aqui, como estamos a ver. Exatamente, essas lagoas, são 3 lagoas distintas, cada uma tem um centro de observação para se observar as aves que aí nidificam, que aí vivem, elas, não é? Que não são pouquinhas. Não são nada pouquinhas, sabes, e isto aprendi agora... Já viste o Habib? Já Olha, vez viste uma Tadorna? Tadorna, não. E já viste os nomes como são engraçados. Agora Muito imagina engraçado. as crianças Pato a descobrirem real. pato real, a garça vermelha, o pernilongo, A marrequinha. a marrequinha, os patos de bico vermelho, a águia calçada. Maravilhoso. E A garça branca. A garça Mas- branca. Estas aves, as espécies que se podem observar diferem também muito da altura do ano, o que também é muito interessante. Por exemplo, nesta altura do ano, no verão, primavera-verão, conseguem-se observar umas determinadas. Estas que eu estava a dizer, a garça vermelha, as perdizes do mar, os borelhos de coleira interrompida. E uma Isto ave é o que tem aqui máximo. tão engraçada, que é o nome que, portanto, mais comum, piadeira, mas que o seu nome provavelmente de espécie será Anas Penélope. Olha, já viste? Lá está, Lá está. Sim, Está sempre presente, está sempre presente. Mas todos devem estar presentes, Sem todas dúvida, as famílias, para sem verem dúvida, isto e sem visitarem dúvida. este espaço. Por acaso tens ideia, se formos lá no entretanto, que aves é que vamos poder ver? Estas que eu estava a dizer. Portanto, estavas agora a na dizer. primavera-verão, o que podemos lá observar será a garça vermelha, Muito bem. serão Onde os estás? pernilongos, as perdizes aqui, do mar, pernilongo. exatamente, as chilretas, os patos Para de ver se bico encontro. vermelho, a águia calçada e o milhafre preto, Nós estamos entre outros, com nós estamos certeza. com imagens, Madalena, temos um vídeo deste local de observação fabuloso. Que ilustra bem Portugal. esta beldade que eu tenho estado aqui a Sem referir, dúvida, não é? muito bonito para irmos com o coração nas mãos, Sem preparados dúvida, para ouvirmos sem dúvida. muita E o natureza. centro de interpretação, portanto, nós somos acolhidos no centro de interpretação e o centro de interpretação é um centro que está dinamizado com muita interatividade, portanto, as crianças vão adorar estar e descobrir os animais. Há vídeos mesmo, e daí eu ter visto esta prancheta e os binóculos, obviamente, são Lá indispensáveis está. para a Portanto, observação. binóculos, obviamente, para descobrirmos todas as aves. Isso Estou a ver o nosso Zé Garrido de uma outra maneira. Muito bem, mais Câmara. aproximado. Estou a ver a ti de uma outra forma também, Mais Madalena. aproximado. Estas pranchetas podem ser utilizadas pelos visitantes para fazerem os desenhos de observação das Claro, aves a que estão a criançada ver. vai poder depois também Sem dúvida, fazer sem os seus dúvida. rabiscos Sem bonitos dúvida, os seus rabiscos sobre bonitos. aquilo que vê. Sobre aquilo que vê, isso Até mesmo. para levar levar as suas recordações. Muito bem, fica aqui esta observação. Temos também muitas aves aqui em cima. Avós e netos também queremos que se divirtam. E vamos, let's have some fun, no karting de Almancil. Vamos Olha, a isto, toda a velocidade. No karting de Almacil, toda a velocidade. Esta é uma proposta também muito engraçada, porque acaba por ser ir em contra aos avós mais radicais. Pois claro, que Ora, também há. Claro. exatamente, claro que há. Esta atividade para já tem 10% de desconto dos Estrelas e Ouriços. É só imprimir. É só não imprimir a página do Da site, atividade. Estrelas e Ouriços, da atividade karting de Almancil, e levar e tem 10% de desconto na entrada. Aqui este karting é de referir uma particularidade que eu acho muito interessante, que ele foi criado em 1999
1992, portanto já é um karting com alguns anos, Sim. este parque, e foi inaugurado por Ayrton Senna, um famoso piloto de Fórmula 1, pelo menos para a nossa geração, nós acompanhámos muito este piloto, e foi ele que inaugurou... a tragédia também, não é? E a tragédia também, e mesmo foi ele que inaugurou este parque, este circuito. Só para dar alegrias, Só para dar alegrias, isso obviamente. mesmo. Qual é a novidade deste ano muito interessante? É que têm um kart novo que permite que um adulto e uma criança façam o percurso, o circuito juntos. Portanto, é exatamente perfeito para que um avô e um neto possam descobrir este circuito, que é o Jacarepaguá, um circuito que é muito conhecido, juntos em velocidade no kart. Obviamente, a toda a velocidade também para naturalmente celebrarem esta relação que nós queremos que seja sempre eterna. Helena, foi um prazer. Mais uma vez, também. São muitas atividades, são muitas coisas. Nós temos então um passatempo que eu também vou aproveitar para falar, que é sobre este CD maravilhoso. Agora a música para as crianças já tem, já não é tão infantil. Outras sugestões é visitar o site. É só visitar o site, muitas com muitos descontos. Beijinhos. Um beijinho, Ana Rita. Os avós ocupam então um lugar precioso na nossa vida e contam e merecem a nossa atenção, alimente esta relação tão especial. E aproveito também o passatempo que temos para si, como dizia há pouco, temos então 5 CDs e DVDs do Papa Moscas, para lhe oferecer, como está a ver nas nossas imagens. Ele é tão divertido e é recomendado de facto para todos os que nos estão a ver, para as suas crianças, para toda a sua família. Este Papa Moscas, que é verde, tem muita cor e que vai diverti-lo. E para receber este animado presente, só tem mesmo de visitar o site estrelaseuricos.sap.pt, mas atenção, tem também de completar a frase "Gosto de ouvir música porque..." Participe. Seja original, criativo e muito boa sorte. E regresse connosco amanhã às 17h30, estaremos então de volta e com o melhor final de tarde, como sabe. Desejo no resto de noite tranquilo. Falávamos dos avós, falamos de família, queremos que esteja sempre rodeado de quem mais ama. E já sabe, seja sempre muito feliz. Até amanhã.